Ranieri, primeiro eu queria que você avaliasse a apresentação do time, se você gostou do rendimento da equipe. E eu tinha duas dúvidas para tirar com você. Primeiro, sobre a opção por Daxon. Por que você utilizou ele naquele setor? E a entrada do Tarles no lado esquerdo. Eu vi um treino contra o Agape, um jogo treino, e o Tarles estava jogando na direita, o Ítalo machucou rápido e entrou o Jadson pela esquerda. Mas hoje você começou invertido. Por quê? Boa noite. Boa noite. Primeiro que o jogo, ele pode ser dividido em duas partes, né? Até aqueles dois erros de iniciação que tivemos no final do jogo, foi uma partida. E depois dali foi outra partida. No que se diz respeito, que até ali nós tínhamos o domínio, fizemos o gol, criamos oportunidades e não concluímos. Depois daquela iniciação errada que tivemos ali, as duas, que foram muito perigosas e poderiam ter sido decisivas, a história mudou, a atmosfera, o ambiente, o torcedor tem todo o direito de ficar chateado com aquele processo que foi desenvolvido. É uma coisa que nós fazemos, que nós priorizamos em alguns momentos, mas tem um momento também, né? Tem a hora de se sair jogando, tem a hora de fazer o jogo construído, e cometemos duas falhas, graças a Deus não foram decisivas para o resultado final da partida. Mas uma coisa também eu falei para o meu grupo agora: os últimos 3 jogos nós dominamos de cabo a rabo o jogo e não conseguimos ganhar, e hoje é vitória, gente. Claro que fica preocupante aquilo ali que aconteceu, mas aquilo ali não é uma situação determinante para que vem acontecendo, né? Então é só corrigir aquelas duas iniciações ali e comemorar, porque nos últimos 3 empates o vestiário estava triste. Eu cheguei hoje, o vestiário estava triste de novo. Eu disse, não pode. Vitória se comemora, independente da forma como ela veio. Nós construímos a vitória até aquele momento que infelizmente se errou na iniciação, aí a atmosfera virou. E é ter sabedoria. Chegamos aos 6 pontos, contra os 3 times que estão à nossa frente. Nós temos uma partida a menos, então é fazer o mando de campo contra o Maguari no domingo novamente, fazer um jogo sólido, conquistar a vitória, chegar aos 9 pontos e entrar em definitivo pela briga do campeonato. A escolha do Daxon para jogar ali, eu podia começar com o David, não podia, porque o David vem de uma chikungunya, infelizmente. O David, ele fisicamente ainda está um pouco debilitado, os treinos comprovaram isso, e eu optei pelo Daxon pela condição de que está um cara mais ritmado, um cara que precisava, na minha cabeça, precisava de mais uma oportunidade, mas aí eu acho que chegou a hora de agora explorar alguns outros atletas que a gente não explorou, principalmente por dar prioridades a outros. Nós priorizamos um pouquinho o Hugo, agora priorizamos o Daxon, não se ouve a resposta, então está chegando a hora do Caio, está chegando a hora do David, enfim, começar uma partida, recuperá-lo até domingo e ver como vai ser esse processo para ele iniciar realmente a partida, que já vem pedindo passagem há algum tempo. E aí nós vamos nos ajustando. No domingo, o G2 a gente ainda não pode contar com ele, mas parte do jogo posso contar com o Pipico a nível de segundo tempo, então é mais um reforço que entra, um nível técnico que aumenta, um cara que é finalizador, e assim a gente vai construindo o Santa forte como queremos e precisamos. Ranieri, boa noite, parabéns pela vitória. Vou aproveitar o comentário sobre o Daxon. Você fez a opção por ele como titular ao lado do Michel Douglas e logo no intervalo você já fez a saída dele, fez a troca, colocou o Marcelinho e colocar o David. Minha pergunta vai nesse sentido: se você se arrepende de ter colocado ele como titular por ter já queimado essa mudança no intervalo, e qual seria a outra opção, visto que o David não podia jogar os 90 minutos, como você falou? Aquela coisa, como o David fisicamente não estava no seu 100%, ele iniciar com outro que está 100%, ele não vai conseguir render. Então é aquela condição de pegar o adversário mais descansado, mas não rotulando o David como jogador de segundo tempo. Pelo contrário, ele já está pedindo passagem para se jogar. Não me arrependo pela escolha, porque se tivesse dado certo, estava outra história contada, né? A gente vai oportunizando, cara, vai dando oportunidade aos jogadores. Alguns ganharam um pouquinho mais de oportunidade do que outros, e aqueles que não vão abraçando a oportunidade, infelizmente a gente vai ter que ir oportunizando a fila que vem andando. Então
bem por isso, bem por causa dessa situação, que a escolha de iniciar com o Daxon. É um cara também que estava mais ritmado do que os outros, do que até o próprio Caio também, que está merecendo já uma oportunidade, mas o tempo vai permitir que o garoto possa fazer parte disso. Esqueci de falar daquela situação do Tarles, né, iniciando pela esquerda, e depois daqueles treinos a gente fez uma troca e o Tarles realmente rendeu mais. E por ser o primeiro jogo do Jadson, ele jogando na sua posição seria mais confortável para ele. Aí, e foi todo mundo pego de surpresa. Eu perdi o Ian no vestiário, no aquecimento. Então, a troca foi ali 10 minutos antes de iniciar o jogo. Então, chamei a comissão só, põe o Jadson mesmo na posição dele, para ele não sentir tanto, já que ele foi pego de surpresa. E o Tarles já tinha treinado um pouquinho ali. Aí terminou que invertemos por causa justamente disso. O Tarles também não estava tão bem lá do lado esquerdo. E aí era improviso, né, gente? Hoje também se passou por cima dessa dificuldade. A gente está sem o Feijão, sem o Ian Rodrigues, que perdeu no aquecimento, sem o Ítalo Silva, ou seja, eu estava sem lateral esquerdo, meu lateral esquerdo sente câimbra e eu fico sem opção para colocar lá, e tudo de última hora, tudo de improviso. Por isso que também desarticulou muito o jogo depois das trocas que fizemos. Mas é como eu falei, é comemorar a vitória, independente de como ela veio. E eu não posso agora me levar pelo calor da emoção. Realmente nós tivemos duas situações muito ruins, naquelas oportunidades que demos para o Caruaru, mas antes daquilo o jogo estava muito controlado, estava um jogo envolvente e eu dominando como sempre fizemos nos últimos jogos que nós empatamos. Ranieri, boa noite. A primeira vitória veio numa semana, digamos assim, conturbada para vocês, e aí assim, tem toda a importância de ser a primeira vitória, mas eu queria te perguntar, por ter tido esses problemas de bastidores essa semana, esse resultado é ainda mais importante do que já seria normalmente? Sim, sem sombra de dúvida. Depois de todo o processo de extracampo, de tomar a decisão, tem que sair ou não tem que sair, tem que ficar ou não tem que ficar, a vitória, e eu te falo que esse final do jogo mostra a ansiedade do grupo em ter que ganhar no Pernambucano. Não pela semana conturbada, mas essa atrapalhou esse final de jogo também, essa ansiedade de ter que ganhar, a vitória tem que vir, porque nós olhamos para a tabela de classificação e não condiz onde nós estamos, nós não podemos continuar ali. Então, essa ansiedade também atrapalhou um pouquinho nesse final de jogo, infelizmente, mas o Santa Cruz é um mix de emoções, né? Um mix de emoções, e eu escutei até vocês da imprensa falar que às vezes o Santa Cruz ele mesmo se sabota em algumas oportunidades, em ter que ficar remoendo o negócio, remoendo aquela coisa, podendo já passar adiante, seguir em frente e focar naquilo que realmente seria importante para nós, que era a vitória contra o Caruaru City. Ranieri, boa noite, parabéns pelo resultado. Professor, duas questões. A primeira sobre o Lucas Silva, que durante a partida a gente percebeu que ele sentiu incômodo na posterior, estava até com kinesiotape ali no local, e pós-jogo ele disse que já é algo que vem incomodando. O Lucas vem numa rotação muito alta, vem de uma sequência grande de jogos, várias ações de alta intensidade ele sempre executa durante as partidas. Em contato do senhor com a fisiologia, departamento físico, existe já uma programação para preservar o Lucas a curto prazo? E um outro ponto, hoje o Matheus Inácio não esteve relacionado por opção técnica mesmo? Obrigado. A fisiologia ela explica que a partir do 7º jogo seguido, nessa sequência que estamos tendo de quarta, domingo, a partir do 6º jogo, o atleta fica propício à lesão e fica propício ao mau rendimento. Alguns atletas até anteciparam isso. O Feijão na 6ª partida sentiu, infelizmente. O Lucas ele está sentindo um pequeno incômodo na posterior, e eu já falava para ele, Deus quiser a gente vai construir o resultado e eu tiro você logo. E foi assim que foi feito. Ele chegou a sentir a pontada que ele já estava sentindo, não foi nada grave, nada que possa tirá-lo do jogo de domingo, assim espero, né? E outro que eu justifico é o próprio Arthur, que no final teve uma queda técnica muito grande, justamente por causa dessa sequência, por causa do exagero dessa sequência de jogos. Cabe a nós irmos pontuando, sabe? O Lucas está sendo decisivo nos nossos jogos, então pontuar qual o jogo que a gente poderá dar um descanso para o mesmo, para que a gente não perca o mesmo por muito tempo, ou se essa dor persistir a nível de amanhã e sábado,
ter o cuidado de realmente tirá-lo da partida do domingo para não perder o atleta por muito mais tempo. Mas somos sabedores que ele é hoje um cara de suma importância para o processo ofensivo. E qual foi a outra? O Inácio é aquela coisa, o Michel também foi contratado, é um goleiro que tem toda a condição também de jogar, então criar esse rodízio ali nos jogos, um faz o jogo, outro faz outro jogo, e aí vamos criando para daqui a pouco, caso precise, assim não espero, de um dos dois, ver quem está mais em condições de jogar, mas é mais um rodízio com uma condição criada por mim e pelo professor Washington. Professor Ranieri, boa noite. Perguntar agora, focado já no próximo jogo. Importante, conseguiu a primeira vitória, você já falou, né, que independente do desempenho após aquelas 2 saídas erradas, o importante é a vitória, mas o que projetar, né, no domingo para o jogo contra o Maguari, onde o time pode já alcançar uma sequência, né, uma sequência de vitórias, caso faça uma boa partida no domingo e consiga o resultado. Primeiro que em algumas situações os times nos surpreendem. O Caruaru em nenhum jogo jogou com 3 zagueiros. Aí quando vem jogar contra a gente, coloca os 3 zagueiros e cria a dificuldade que criou. Aí contra o Maguari eu não espero 3 zagueiros, mas espero a mesma dificuldade ou maior. O amistoso comprovou isso, o amistoso que nós fizemos com o Maguari. Mas também tem que levar em consideração o fator amistoso, onde se tem menos responsabilidade, onde se tem uma ousadia maior na hora de jogar. Então é pontuar, estudar bem o Maguari, e fazer o jogo com a nossa característica, com a nossa imposição. Eu cobrei os atletas hoje na pré-eleção que a gente precisava ter o mesmo comportamento do jogo contra o Afogados, mas transformar aquele comportamento em vitória, em gols. E hoje, graças a Deus, conseguimos. Poderia ter sido um pouquinho mais, aquele lance do Ceará que ele dominou no peito, e poderia ter tido um pouquinho mais de tranquilidade, sabedoria, mas é a ansiedade que eu falo, que todos estão, para que essa primeira vitória tivesse vindo, né? Ainda bem que aconteceu. Então, é ser o Santa que nós estamos sendo, sabe? Mas contra o Maguari com um certo cuidado, por causa que é uma equipe muito perigosa. Ranieri, boa noite. Você falou aí rapidamente em uma das respostas sobre a situação do G2 e do Pipico. Gostaria que você explicasse melhor sobre a situação desses 2 atletas para domingo já. O Pipico você falou que pode ainda atuar alguns minutos e o G2 ainda não está em condições. Né? Que aí é como eu te falo, o Pipico é um cara de 37 anos. Eu buscar uma alternativa para Pipico chegar no seu pico de físico, como todos esperam, a nível do 100%, esquece. Ele já tem um lastro fisiológico, é um cara que se cuida, é um cara muito profissional, um atleta dedicado. Então, é um atleta experiente, que vai saber correr nos atalhos. Então, o jogo na condição do Pipico vai fazer parte do processo de desenvolvimento da sua capacidade física. Ponto. Por isso que domingo eu já pretendo usá-lo. Uma parte do segundo tempo, sim, já para o mesmo ir se condicionando. E é um atleta de 37 anos e em cima desse processo de jogar, ele vai chegar no ponto físico que nós desejamos. Já o G2 não. O G2 é um cara mais jovem, um cara mais forte, precisa realmente, o diagnóstico que foi feito pelos nossos fisiologistas e preparadores físicos nos deu a resposta de que ele precisa de um tempo maior para fazer esse processo também, que o Pipico já vai iniciar domingo. Então, por isso, essa diferença dos dois. Mas que bom que vou contar pelo menos com um dos dois que contratamos. E um cara que é decisivo. Né? Um cara que é decisivo, que é o da última bola, da bola da definição. Michel hoje fez um bom jogo, né? Cresceu muito, teve a oportunidade de fazer um segundo gol. Então, já mostrou aquele Michel que nos ajudou lá atrás, no jogo contra o Botafogo, principalmente. Então está ritmando, a chegada do Pipico também é bom, que é uma sombra forte, uma sombra pesada, que faz com que os atletas se entreguem um pouco mais e criem essa disputa entre eles, que é muito sadia para nós que temos no elenco. Boa noite, Ranieri. Eu vi na primeira etapa o Santa Cruz um pouco naquela lentidão para fazer a transição até o campo ofensivo de jogo. Na segunda etapa, você conversou com os jogadores no intervalo para ver essa melhora já na segunda etapa para o Santa Cruz voltar um pouco mais intenso, né? A saída do Lucas Silva, o que é que você viu ali para a equipe do Santa Cruz melhorar na partida? Primeiro, cara, que as trocas que fizemos no intervalo
Se vocês viram, eu abri mão do primeiro volante e botei um meia. Eu fiquei com o segundo volante de primeiro e fiquei com 2 meias por dentro. Então, a gente jogou as cartas que podíamos para conquistar a vitória. Jogamos a coisa para frente realmente. Então, melhorou muito ali o processo de construção, esse circular, o que torna o jogo lento, principalmente na visão de todos nós que estamos, e vocês mais ainda ali de fora, é porque a linha de 5 faz com que esse jogo fique lento. No que você gira a bola, está sempre fechado. No que você gira a bola, está sempre fechado. Aí dá esse aspecto de que o giro foi lento, tá? Mas concordo com você, não foi tão rápido como das outras vezes. Mas aí eu posso acreditar a sequência de jogos. Nós estamos no 7º jogo. E a sequência de jogos que tivemos nos últimos 4 foram 4 jogos em 10 dias. Eu tive intervalos de 2 dias de descanso nesses 4 jogos. E isso fez um processo de desgaste muito grande do nosso grupo, sabe? As 8 semanas, elas foram de uma validade muito grande, porque está nos condicionando a ter recuperação, uma boa recuperação de um jogo para outro, mas a maratona está dificultando. Então cabe a nós encaixarmos, sabe? Encaixarmos e vermos o que temos de melhor para colocarmos no domingo, principalmente, não só a nível técnico, mas principalmente também a nível físico. Mas concordo com você, teve uma certa lentidão, mas por causa mais da forma de espera do Caruaru. Sabe? Como eu te falei, os caras lá fora jogam no 4-4-2, quando vem contra a gente bota 3 zagueiros, faz a linha de 5 e dificulta bastante.